Você está feliz com o Senhor? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo de número 23 até o versículo de número 27. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo de número 23 até o versículo de número 27. Mateus 8, do 23 até o 27. Amém? Glória a Deus. Mateus 8, do 23 ao 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma grande tempestade se levantou no mar, de sorte que o barco era coberto pelas ondas, mas ele dormia. Mas os seus discípulos chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações, e eu oro para que através dela o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações nessa noite, e que o teu nome seja engrandecido, seja exaltado através da tua palavra aqui neste lugar. É o que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Aleluia. Talvez a sua Bíblia traga o título, eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta: Jesus acalma a tempestade. Nós vamos ler a história mais uma vez, versículo por versículo, e aí eu vou comentando versículo a versículo aquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. Amém? Mais uma vez ressalto aos irmãos a alegria que eu tenho em falar sobre os milagres realizados por Jesus. Nós somos eternos apaixonados por toda a Bíblia, né? Eu tenho algumas coisas na Bíblia que me chamam mais atenção, assim como também deve ter para você. Eu sou um eterno apaixonado pela história do Antigo Testamento e sou um eterno apaixonado pelos milagres de Jesus, né? Inclusive saiu uma série há pouco tempo agora chamada The Chosen. Se você não assistiu, assista. Teve episódio que eu chorei igual menino, vendo, né, a forma como os milagres de Jesus são apresentados dentro de uma naturalidade que muitas vezes nós não percebemos nos textos bíblicos. Então, falar sobre os milagres de Jesus, sobre aquilo que Jesus fez dentro do seu ministério terreno, é sempre muito gostoso, até porque os milagres realizados pelo Senhor estão descritos nas páginas dos evangelhos para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa espiritualidade seja renovada, para que nós jamais venhamos nos esquecer de algumas coisas que o Senhor nos ensinou, como por exemplo o fato dele exercer autoridade, né? Esse texto é um texto que demonstra um dos exercícios de autoridade de Jesus sobre ações sobrenaturais, em ações extraordinárias, em momentos aonde nós somos incapazes de fazer qualquer coisa. Quando o ser humano é incapaz de agir, Jesus vem através dos seus milagres e demonstra e aponta que é possível. Por exemplo, quando o filho da viúva de Naim morre, ninguém podia fazer mais nada. Ele chega lá com a ressurreição.
quando a filha de Jairo estava doente e ninguém podia fazer mais nada, ele chegou lá e ressuscitou a menina. Quando Lázaro já estava morto há 4 dias e ninguém podia fazer mais nada, ele chegou lá e ressuscitou a Lázaro. Quando aquela multidão estava com fome e as pessoas podiam fazer muito pouco, porque ali havia um rapaz com alguns pães e alguns peixes, ele alimentou a multidão com 5 pães e 3 peixinhos. O nosso Deus, o Deus em quem nós cremos, o Jesus a quem servimos, quando nós não podemos mais nada, Ele vem com a solução. Quando chega a tempestade, quando chega as altas ondas, quando o vento está muito forte, Ele acalma a tempestade, Ele para o vento, porque Ele é Deus. Então nós precisamos aprender algumas verdades do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós não venhamos entrar em desespero. Diante de quantas situações que nós vivemos no nosso dia a dia, na nossa atualidade, que muitas vezes nos colocam em desespero. Quantas pessoas tiraram a própria vida porque entraram em desespero? Quantas vezes nós estamos diante de situações onde o homem não pode fazer mais nada, e aí nós entramos em desespero? A mensagem que nós vamos extrair de dentro desse bloco de texto aqui nessa noite, é um auxílio também para que nós não venhamos entrar em desespero. Eu não sei qual problema, qual adversidade você pode estar passando, mas o Senhor, através desta palavra, nos orienta para que nós não venhamos entrar em desespero. Talvez o dinheiro não vai dar para pagar a conta, talvez o resultado do exame não foi bem o que você queria, talvez aquela porta está demorando de se abrir, mas o Senhor fala para nós nessa noite, para que nós não venhamos entrar em desespero. O versículo de número 23, onde a história começa, diz o texto que entrando Jesus num barco, os seus discípulos o seguiram, ou seja, entraram no barco também. Era um dia comum, era um dia cotidiano, como qualquer outro dia, aonde Jesus iria sair em direção em algum lugar, e como de forma muito natural acontecia, os seus discípulos foram junto com ele. Esse versículo de número 23, ele nos chama a atenção, porque não é a primeira vez que Jesus faz isso. Porque nós não temos um motivo aparente para que os discípulos de Jesus seguissem ele da forma como o texto está descrevendo, em vão, à toa. Parece que Jesus entra no barco e eles, sem saber o que estava acontecendo, entram no barco também. Por quê? Eles já haviam se acostumado de que o Filho do Homem não tinha onde encostar a cabeça, de que o Filho do Homem era como o vento, nós não sabemos de onde vem e nem sabemos para onde vai. Para eles não importava o objetivo do local, o trajeto onde eles iriam passar. Para eles o que importava era estar com Jesus. Não importa se Jesus ia para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul. Não importa se Jesus ia para dentro do barco apenas para dormir, ou se ele iria atravessar para o outro lado do lago de Genezaré, que é onde acontece esse episódio. Para eles não importava a direção, importava para eles estar com Jesus. A primeira lição que eu tiro desse texto para nós, é que para nós, irmãos, assim como para aqueles discípulos, nada precisa nos importar, a não ser o fato de estarmos com Cristo. Não importa se nós vamos para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul, o importante é que nós estejamos com o Senhor. Se estivermos com Cristo, estará tudo bem. Não importa se na riqueza, se na pobreza, se na doença, se na saúde, se na enfermidade, se na bonança, se na tribulação, se com dinheiro, se sem dinheiro, o importante é que nós estamos com Cristo. Aprenda essa verdade sobre a sua vida. Jesus está no seu barco. O Senhor está no seu barco. A sua vida cristã é como um barco em alto mar. E às vezes você passará por bonança. Em outras vezes você passará por tempestade. Mas em ambas as vezes Jesus sempre estará com você no seu barco. Os discípulos seguem Jesus por quê?
não importa para onde Jesus vai, não importa o que Jesus vai fazer, para nós o que importa é estar com Ele. Versículo de número 24. De repente uma grande tempestade se levantou no mar, de sorte que o barco era coberto pelas ondas, mas ele dormia. Olha que fator interessante. Como eu disse, era apenas mais um dia como qualquer outro dia. Como eu disse, não importa para onde eles iriam, importa era estar com o Senhor. E mesmo com o Senhor dentro do barco, tempestades sobrevieram sobre aqueles discípulos, sobre aquela situação e sobre aquele momento. O que eu aprendo com esse texto? Irmãos, nós passaremos por tempestades. Nós enfrentaremos adversidades. Adversidades, às vezes, que vão ser aparentemente maior do que nós. Grandes ondas se levantarão contra as nossas vidas. Estar com o Senhor não é sinônimo de ausência de tempestade. Estar com o Senhor não significa que não enfrentaremos problemas. Estar com o Senhor não significa que nós não passaremos por momentos de dificuldades. Estar com o Senhor significa que, independente do momento que nós venhamos passar, o que importa para nós é estar com o Senhor. Isso para nós é o que importa. Não peça ao Senhor para te livrar da tempestade. Peça ao Senhor para que você veja Ele no meio da tempestade. Não peça a Jesus para você não enfrentar problemas. Peça ao Espírito Santo de Deus para lembrar você que mesmo que Ele esteja dormindo, Ele está no barco e você pode ir lá chamar por Ele. O texto que nós lemos diz que Jesus dormia. O significado de dormir aqui também, eu estou aplicando o texto não de forma literal, de forma figurativa. O dormir aqui significa, entre aspas, que o Senhor não está fazendo nada. O dormir na proa do barco significa que Jesus recuou. Jesus está no barco, Ele é companhia dos discípulos, mas Ele está dormindo, Ele está recuado. Existem momentos na nossa vida que o Senhor vai recuar, Ele não vai nos abandonar. Ele não vai sair do barco, Ele só vai estar dormindo. É importante lembrar que o Senhor tem propósito em todas as coisas. Amém? Até mesmo no fato de Ele estar dormindo, Ele tem propósito sobre as nossas vidas. Eu quero dizer que existem momentos na nossa vida que aparentemente nós estaremos sozinhos, mas não estamos. Jesus continua no barco, Ele só está dormindo. Eu aprendo com isso que quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, eu tenho onde clamar. Eu sei onde buscar. Mesmo que ele esteja recuado, eu sei que ele está no barco e eu posso chamar por ele a qualquer momento que eu precisar. Porque talvez você está tendo esse sentimento de que Deus não está agindo. De que Deus te abandonou, de que o Senhor não está olhando por você. E o diabo aproveita desse sentimento para lançar setas malignas na sua mente. Para que você pense que o Senhor te abandonou. Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele apenas recuou. Mas você sabe onde buscar, se lembra disso. Para na hora que você olhar o tamanho das ondas, você se lembrar também que Ele está com você e você pode ir lá chamar por Ele. Outrora no passado, a gente cantava na igreja uma música assim: levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. É uma referência às batalhas da história de Israel. O judeu entendia que quando Deus se colocava de pé diante do seu trono, a favor do seu povo, a vitória chegava, vinha.
e alcançava os israelitas. Talvez o que você está precisando fazer é justamente isso. É pedir ao Senhor para se levantar. É pedir ao Senhor para olhar por você. É fazer o que os discípulos, o que Pedro fez naquele momento de dificuldade. De ir acordar o Senhor. Versículo de número 25. Mas os seus discípulos chegaram a ele e o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos porque estamos perecendo. As tempestades estão altas, o vento está forte, as dificuldades são muitas sobre a sua vida. Chame por Jesus e fala para ele assim: socorre-me, Senhor. Me ajuda, Deus. Seja comigo, Senhor. Me salva, me socorre. Talvez você já clamou socorro lá no banco. Talvez você já clamou socorro no seu médico de confiança. Talvez você já clamou socorro no advogado. Talvez você já clamou socorro no seu irmão, em um parente próximo, a um amigo. Nesta noite o Senhor abre os nossos olhos para que nós venhamos pedir socorro para Ele. Levanta-te, Senhor. Apressa-te em me ouvir, como disse o salmista Davi. Vem sobre mim, derrama sobre mim a tua unção. Olha para mim, Deus. Não se esqueça de mim, Senhor. No meio da tempestade, irmãos, se nós não conseguiremos evitar as tempestades, se lembre que no meio da tempestade, você tem a quem recorrer. Aleluia. Sabe qual é a diferença do crente para o não crente na hora da tempestade? Você tem a quem recorrer. E a quem você recorre? Não é de barro, não é de gesso. A quem você recorre não está numa imagem de escultura. A quem você recorre ressuscitou o terceiro dia, está vivo e pode agir a seu favor. Essa é a diferença. A diferença é porque aquele em quem nós recorremos está prestes a nos ajudar. Aleluia! Salva-nos, Senhor. Versículo 26. Mas ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Quem procura Jesus aqui, até por comparação a outras ocasiões, né? O discípulo que procura Jesus aqui, provavelmente Pedro, chega perto do Senhor e fala: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Aí Jesus fala assim: homem de pequena fé. Por que Jesus acorda e dá essa resposta para Pedro? Eu preguei aqui esses dias para trás. Por causa da insignificância do nosso sofrimento. O nosso sofrimento, meu irmão, a nossa tribulação, como disse o apóstolo Paulo muito bem em suas palavras, ela é momentânea. A nossa tribulação é passageira. As nossas tempestades, elas vêm, e da mesma forma que elas vêm, elas vão embora. É como chuva, literalmente. É como tempestade. Lembra esses dias para trás, há poucos dias atrás, há 10 dias atrás mais ou menos? O tempo foi fechando aqui assim, ó, para aqui afora, de tarde, umas 3 horas da tarde. As nuvens foram escurecendo. E aí, de repente, a gente foi escutando assim um barulho muito forte. E aí começou a chover uns bitelos, umas pedras de gelo. Ficou uns 10 minutos chovendo aquele granizo, estragando o carro. Uma loucura. E do mesmo jeito que veio, foi embora. As nossas tempestades são momentâneas. As nossas tempestades são passageiras. Deus está no controle da sua vida. Amém? É passageiro. O Senhor fala para Pedro assim: homem de pequena fé, porque Pedro se desesperou e esqueceu da insignificância do seu sofrimento.
Como que o nosso sofrimento é insignificante? Nós sofremos à toa. Porque o nosso Deus está no controle e a nossa batalha vai passar. Vai passar, meu irmão. Pastor, mas está demorando demais a passar. Mas vai passar, Ele está no controle. Confie nas promessas que Deus tem para a sua vida. Deus tem promessa para você? Confie nas promessas. Sabe por quê? Era necessário que Jesus morresse numa cruz, fosse crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia. Em Mateus capítulo 8, isso já aconteceu? Não, irmãos. A promessa precisava ser cumprida. Por isso que Jesus fala para ele assim: homem de pequena fé, eu ainda não cumpri o que vim para cumprir. Você acha que nós vamos morrer afogados aqui nesse mar? É claro que não. Deus tem promessa para cumprir na sua vida ainda. Se apegue às promessas de Deus sobre a sua vida. Se você não sabe quais são as promessas de Deus para você, pastor, não tem promessa nenhuma. Ora a Deus, pede o Senhor para te mostrar, pede o Senhor para abrir a boca do profeta, mas peça a Deus para te mostrar as promessas que Ele tem sobre a sua vida, e Ele vai te mostrar, e se agarre às promessas de Deus, porque Deus tem coisas para fazer ainda. Não é agora que a sua vida vai acabar, não. Vai passar, meu irmão. Vai passar, minha irmã, em nome de Jesus. Jesus olha para Pedro e fala assim: homem de pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e logo se fez grande bonança. Jesus se colocou de pé, repreendeu o vento, repreendeu o mar, e a tempestade cessou. Sabe o que precisa para que a sua tempestade passe? Uma ordem de Jesus, uma palavra, uma ação. Você pode estar no mais alto nível da tempestade da sua vida. Na hora que Jesus se colocar de pé e falar assim: acalma, tudo se acalma. Porque Ele tem autoridade, foi o que eu disse no começo dessa mensagem. Quem pode, irmãos, parar o vento? Quem pode parar a chuva? Você viu essa semana como choveu em Pernambuco? Os rios subindo, casas sendo arrastadas, temporais. Hoje pela manhã, eu tinha visto o número lá, mais de 110 mortos pelas chuvas em Pernambuco. Abre parênteses, estado reconhecido pela seca nordestina, estado onde chuva é algo incomum. Choveu tanto que já matou mais de 110 pessoas. Quem para o vento? Quem para a chuva? Quem para o mar? Quem para uma tempestade? Na hora que começa a chover, o que você pode fazer a não ser esperar a chuva passar? Olha para mim. O nosso Deus pode. Ele tem autoridade sobre a tempestade. Ele dá uma ordem e os ventos e o mar lhe obedecem. Isso causa espanto no coração dos discípulos, versículo 27. Aqueles homens se admiraram dizendo: quem é este? Quem é este homem que os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que tem o poder de dizer a uma tempestade para chegar ao fim? Quem é este homem para dizer as ondas se transformem em bonança? Quem é este homem para dizer: para de soprar, ó vento? Quem é este homem para acalmar a nossa tempestade? Quem é este homem para mandar a nossa enfermidade embora? Quem é este homem para mudar o coração do nosso cônjuge? Quem é este homem que pode tornar o útero da mulher estéril frutífero? Quem é este homem que pode abrir porta onde não há porta?
Quem é este homem que dá uma ordem e as coisas acontecem? Quem é este homem que pode se colocar de pé a favor da sua vida e te conceder vitória? É Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Jesus pode acalmar sua tempestade. Jesus pode acalmar a sua dificuldade. Aleluia. Ele pode. Confia nele. Ô pastor, estou desanimado, as coisas não acontecem, cansei de lutar. Confia no Senhor. Confia em Deus, é nele que tem que estar a nossa confiança. E quando houver um fôlego de vida em você, que ele seja para exercer a sua confiança em Deus. Confie no Senhor. Grandes coisas ele tem para fazer na sua vida. Aquele que acalmou o mar, pode dar conta da sua dificuldade, pode ter certeza. Muito mais difícil acalmar o mar do que trazer a provisão que você tanto espera, pode ter certeza. É o mesmo Deus. Nós servimos a esse mesmo Deus. E é Ele que tem cuidado de cada um de nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé. Vamos orar. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por estarmos reunidos aqui nessa noite. Muito obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus que acalma a tempestade. O Senhor é Deus que para o vento. O Senhor é Deus que age, que opera, que transforma. O Senhor é o Deus do impossível.